Bom dia. Só colocar aqui a luzinha que vai melhorar. Então, continuando o nosso conteúdo de secagem, eu vou projetar aqui o exercício para vocês. Se tiver algum problema, gente, por exemplo, a minha conexão caiu ou parou de apresentar, ou vocês acionam a mãozinha ou manda mensagem lá pelo WhatsApp, tá? Eu não vou conectar o meu celular, não. Então, aqui são aqueles exercícios resolvidos 2, tá? Que já está lá na plataforma de vocês. Então, aqui a gente tem o primeiro exercício. Em um silo de 1.000 toneladas, então veja, do exercício passado era de 200 toneladas a capacidade, esse são 1.000 toneladas. É utilizado um ventilador com vazão de 50 metros cúbicos por minuto. Então veja, vazão volumétrica. Acoplado ao ventilador de aeração, existe um sistema de refrigeração para resfriamento do ar. Então, veja, esse exercício agora é o inverso. O outro, nós fizemos um aquecimento. Aqui eu vou refrigerar o ar. O ar ambiente, em média, tem temperatura de bulbo seco de 25 graus Celsius e umidade relativa de 70%. O sistema de refrigeração é dotado de um evaporador para promover o resfriamento do ar e um aquecedor secundário para ajuste da temperatura e umidade relativa do ar de saída. Então, quando nós temos um sistema de aquecimento, se eu pretendo manter um valor mais próximo, ou se eu quero que tenha uma precisão melhor, geralmente você tem um sistema de resfriamento e tem um aquecedor secundário, ou o inverso. Para quê? Para você modular a temperatura. Porque os sistemas, eles funcionam a partir de configuração, onde você tem um limite máximo e inferior. Então, ele fica oscilando, né? Onde ele liga, desliga. Então, por isso que é importante um sistema secundário para compensar, para evitar o quê? Uma super refrigeração ou um super aquecimento. Então, assim, você consegue modular esse sistema melhor. Tanto o evaporador como o aquecedor apresenta-se na forma de uma serpentina. O usuário do sistema pretende ajustar o sistema de refrigeração de tal forma que a temperatura de bulbo seco do sistema seja 12. Então, o ar ambiente tem 25 de temperatura de bulbo seco e o objetivo é que eu refrigere ele para 12 de temperatura de bulbo seco. E a umidade relativa seja 70%. Então, determine o quanto de energia o sistema de aeração deve remover do ar. Quanto de energia que vai ter que remover? Então, para nós resolvermos o exercício, basta avaliarmos as seguintes questões. Primeiro, a quantidade de energia removida do ar em um sistema de refrigeração pode ser calculado pelo fluxo de calor, que é o Qzinho, tá? Vocês viram que no exercício passado ele já usava o Q maiúsculo. Então, qual a unidade que eu uso? Isso vai variar de literatura para literatura. Você tem que saber o que você está fazendo, tá? E nós vamos calcular o fluxo de calor a partir da relação, onde calor é igual a massa vezes variação da entalpia. Aqui embaixo nós temos a vazão de ar, onde a vazão mássica do ar em quilogramas por hora. Para obtermos a vazão mássica, o que eu tenho que fazer? Eu vou usar o volume específico para converter a minha vazão, que é volumétrica, em vazão mássica. Então, o primeiro passo que eu preciso fazer é cruzar os dois dados e jogar nas fórmulas. Então, nós vamos fazer juntos, pessoal. Então, pegue a carta de vocês. Tá? E agora vocês vão pegar a carta e vão cruzar o primeiro e segundo ponto. Tá? Então, lembrando lá o que foi perguntado, a Ramila falou, foi bom para a gente reforçar. E isso aqui é o mais importante,
Porque o restante é você jogar na fórmula. Se você obtém as propriedades psicométricas de uma forma correta, a finalização do exercício é muito mais fácil, tá? Então, nós temos dois pontos. Tem um ponto onde eu tenho o ar ambiente e o outro ponto que é o ar refrigerado a 12 graus Celsius. Então, primeiramente, cruze esses dois dados. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e vocês vão me relatar pelo chat qual que é o valor que vocês obtiverem. Tá? Então, vamos lá. Eu vou até parar aqui a apresentação. Eu vou esperar vocês fazerem. Aliás, não, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Só um momento. É porque eu quero que vocês respondam para mim. Deixa eu colocar aqui novamente. Vou compartilhar aqui, aí para vocês anotarem, tá? Então, anotem aí, ó. Primeiro ponto é 25 de temperatura de bulbo seco e umidade relativa de 70. E o segundo ponto, 12 graus Celsius e umidade relativa de 70. Ok? Então, anotaram aí? Primeiro ponto, 25 graus Celsius, umidade relativa 70. Segundo ponto, 12 graus Celsius, umidade relativa 70 também. Tá? Então, anotaram? Beleza, agora eu vou parar o compartilhamento porque eu quero que vocês façam para a gente poder estar discutindo isso. Então, vou até colocar aqui pelo chat. Tá? Então, a gente vai conversar por ele. Então, façam aí, por favor. Tá, pessoal? Então, ó, tem o ponto 1, temperatura de bulbo seco 25, umidade relativa 70. Ponto 2, temperatura de bulbo seco 12, umidade relativa 70. Então, você vai lá na tabela e cruza os dois pontos. Aí, o que eu quero saber de vocês? Nesse exercício, ele pediu apenas a entalpia, tá? Contudo, nós vamos precisar também do volume específico do ponto 1. O volume específico é só do ponto 1, tá, pessoal? A entalpia para os dois. E vamos aproveitar e também a umidade absoluta.
A umidade absoluta W também pega dos dois. O exercício não pede, mas nós vamos fazer isso. Então, eu quero que vocês coloquem aqui no chat. Quem for fazendo, já coloca e já responde aqui para mim. O valor que vocês obtiveram. Apenas lembrando que esse aqui é um exercício que eu peguei da internet, tá? De outro material, usa uma outra carta. O valor pode ser um pouquinho diferente, mas vocês vão ver que é bem próximo. E olha, gente, tem que fazer, viu? Eu acho que quando a Ramila falou aquilo, eu pensei, poxa, então vamos trabalhar isso mais. Porque eu só vou mostrando, fazendo, e a gente aprende a fazer, não é só vendo o outro fazer. Por isso que hoje vocês vão determinar os pontos da carta primeiro, antes de resolver o exercício. Ou ninguém imprimiu essa carta e não tem essa carta em mãos. Galera, já é nossa última aula, hein? Pessoal, vocês estão com vergonha de passar o valor está errado? Ou não estão fazendo? Ou não sabem fazer? Ou ninguém está na sala? Tá todo mundo só ligou o celular e foi tomar café da manhã? Vocês estão aí? Eu tô aqui, professor. Tô só em dúvida com o volume específico. Não tô conseguindo. E os outros valores de entalpia? Quem não fez a impressão, olha, gente, quem não fez a impressão vai ter problema. Gente, vocês eu não sei se tem, eu acho que tem como imprimir lá no UFT, mas no computador dá para vocês fazerem, né? No celular é que eu acho que vai ser bem difícil, viu, gente? Olha, eu sei que é complicado, né? Às vezes o lugar que a gente está, não sei se estão no UFT ou não,
Mas quem tiver aqui em Gurupi, por exemplo, eu posso conversar lá na coordenação de química para vocês ir lá para ir fazer impressão, ou então ir lá e pegar esse material impresso, não tem problema não, tá? Quem precisar, depois me fala no particular, né, pelo WhatsApp, fala assim, olha, eu preciso, não consigo imprimir. Aí vocês me falam que eu falo lá com a coordenação para imprimir para vocês. Não tem problema. Mas, assim, é importante vocês fazerem impressão para resolver os exercícios. Pelo celular, não dá. Eu imagino que deve ser muito difícil. Pelo computador, dá, igual eu estou fazendo pelo Paint. Tá? Então, eu vou fazer aqui. Mas, assim, aí eu fico meio sem saber, porque se vocês estão entendendo ou não, né, gente? Porque se não pegar os dados, que é a primeira parte, e veja, gente, não é difícil, tá? Deixa eu só apresentar novamente minha tela aqui para vocês. Assistam novamente as aulas anteriores, aproveita aí o fim de semana, tá? Para pegar essa questão dos pontos, tá? Eu ainda vou só apresentar, relembrar alguns tópicos aqui da aula 2. Porque agora eu estou em dúvida se vocês conseguem fazer ou não. Então, aqui na aula, acho que é a aula 2 mesmo. Ó. Em baixo, temperatura de bulbo seco. Se eu quero cruzar a temperatura de bulbo seco com umidade relativa, a umidade relativa está aqui, ó, nessas curvas. Então, pega a temperatura, sobo um risco, cruzo com a umidade relativa. Gente, é isso. Entalpia, se eu tenho a temperatura, eu subo, cruzo com a entalpia. Olha aqui as diagonais da entalpia. Lembrando que as diagonais da entalpia são diferentes das diagonais do volume específico. Como foi perguntado, ó, a entalpia tem uma inclinação que é bem diferente da inclinação do volume específico. O bulbo seco é igual à entalpia. Desculpa, o bulbo úmido, né? Porque você sobe na reta da entalpia, então elas são as mesmas. A umidade absoluta é reto. Então, quando eu tenho W, eu vou reto aqui, ó, até cruzar, por exemplo, com a minha temperatura. Então, isso daqui, ó, é o básico, tá? Isso aqui, ó, é fundamental. Então, aqui, ó, resumidamente, nós temos todas elas. Por exemplo, se eu tenho temperatura de bulbo seco, então eu vou subir. Faço uma reta até chegar do outro lado, ó. 20 corresponde com 20, 15 corresponde com 15. Temperatura de bulbo úmido é a mesma reta da entalpia, que está aqui em azul, ó. Então, você tem as várias entre elas. Umidade absoluta é essa que é paralela com o eixo X, aqui de preto. Então, isso aqui, ó, é o básico para a gente resolver, tá? E essas duas, o que nós vamos cruzar? Temperatura de bulbo seco com umidade relativa. É isso que nós vamos cruzar. Aí, qual que é a diferença? Que talvez seja por isso que vocês estejam em dúvida com relação a esse exercício. Então, vamos ler esse exercício novamente. Olha, ele diz o seguinte. Um silo de 1.000 toneladas é utilizado ventilador com 500 metros cúbicos por minuto. Então, eu dei o dado do que é do vento, né? Do ar que vai ser utilizado para secagem. Ele diz, acoplado ao ventilador de aeração, existe um sistema de refrigeração para resfriamento do ar. O ar ambiente, em média, tem 25 graus Celsius e 70% de umidade relativa. O sistema de refrigeração é dotado de um evaporador. Gente, olha aqui, evaporador. Se eu tenho um evaporador, o que vai evaporar? O que vai ser adicionado aqui? Água. Mas ele não quer saber da água.
Mas se eu tenho um evaporador, significa que eu estou adicionando água, tá? Para promover o esfriamento do ar. Então, você está adicionando água. Então, junto com o resfriamento, vai ter uma umidificação também do ar. Tanto o evaporador como o aquecedor, ou seja, secundário, apresenta-se numa forma de uma serpentina. O usuário do sistema pretende ajustar o sistema de refrigeração de tal forma que a temperatura de bulbo seco do sistema seja 12 e a umidade relativa seja 70. Então, ele já deu para nós todos os dados do primeiro e segundo ponto. Tá? Diferente daquele exercício anterior, eu tinha o dado do primeiro ponto, o do segundo eu só tinha a temperatura. Então, eu tinha que fazer a reta. Nesse caso aqui, não, ele já me deu, olha, primeiro ponto, 25 graus Celsius, umidade 70. Segundo ponto, 12 graus Celsius, umidade 70 também. Então, ele já deu os dois pontos. Aí, o que ele está perguntando? Determine o quanto de energia o sistema de aeração deve remover do ar. Quanto de energia que deve ser retirado. Só isso, ele não perguntou nada sobre a água. Eu pedi para vocês determinarem W só para treinarem essa variável, mas ele não quer saber nada sobre água, sobre a água que é adicionada. Ele só quer saber quanto de energia que eu vou retirar. Cruzando os pontos... Cruzando os pontos, nós temos a primeira temperatura, é a temperatura de bulbo seco. Então, vou fazer uma reta aqui na temperatura de bulbo seco, que é 25 graus Celsius. Temperatura de bulbo seco, 25 graus Celsius. Ok? E a outra, e ele vai cruzar com o quê? Com 70% de umidade relativa. Então, vamos procurar lá. Aliás, eu vou só fazer o ponto. 70% de umidade relativa é isso daqui, ó. Só riscar aqui para vocês verem, ó. 70%. Deixa eu reduzir aqui, fazer... Ó, 70%, é isso aqui, ó. Ok? Isso daqui. 70%. Então, cruzando lá embaixo, vai ser, ó, aqui, ó. Se eu cruzo aqui, subindo, nós vamos ter quem? A entalpia. E é o que eu quero aqui, a entalpia. Então, a entalpia, eu vou subir aqui na reta da entalpia. Pode falar. O senhor riscou na linha de cima. Obrigado, minha querida. Aí, ó. Pelo menos agora eu sei que vocês estão prestando atenção, vocês estão aqui. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, obrigado. Volta aqui o pincelzinho. Então, vamos fazer aqui embaixo, né? Isso mesmo, ó. Aí, por isso que é bom você ter impresso. É muito mais fácil para você fazer isso. Agora, vamos pegar agora a entalpia. Como eu descobri a entalpia, é só subir na reta da entalpia. Então, subindo aqui, ó, bem onde nós cruzamos... Tá? Lembrando que pequenas variações, gente, eu não vou reclamar, tá? Não vou contestar, porque realmente, às vezes, visualmente, cada um acaba fazendo de uma forma, tá? Então, aqui, ó, o primeiro ponto, 60 quilojoules. Vamos ver agora o segundo ponto? O segundo ponto é 12 graus Celsius, né? Então, 12 graus Celsius, eu venho aqui, ó, 10, 11, 12.
do 11 graus Celsius. E vai cruzar também com a umidade relativa de 70%. Vamos lá. Aqui embaixo. Então, veja, aqui ele já deu os 2 pontos. Aí eu venho aqui e faço uma retinha. Bem aqui tentando assim ser o mais preciso possível. Tá. Então, vamos lá, ó. O primeiro ponto tem 60 quilojoules, o segundo ponto tem mais ou menos aí 27, 28, tá? Isso aqui na nossa carta. E vamos ver lá agora no exercício, qual que foi o valor, tá, desse exercício que eu peguei na rede. Ele pegou, ó, 62 e 28. Então, vocês viram, os valores são próximos, porque é outra carta. Não tem problema nenhum. Então, nesse caso, para resolver esse exercício, primeiro ele determinou aqui a variação da entalpia. A única diferença é que, ó, ele colocou variação que é final menos inicial. A final, na verdade, é 28 e a inicial 62. Mas não importa. Se você fizer invertido aqui, ó, você vai ter um sinal negativo. O sinal negativo significa o quê? Que o sistema foi resfriado, então você teve que retirar a energia. Mas se você fizer as contas, por exemplo, para mim, der ele positivo ou negativo, os dois eu considero verdadeiros. Mas o sinal negativo, quando tem aqui, ó, significa que a energia é retirada. Aqui ele fez uma variação de temperatura de forma que ficasse positivo, tá? Mas se a gente considerar final menos inicial, aí nós vamos ter um valor negativo, ok? Ele fez só a variação, mas esse ar, ele precisa de ser convertido para vazão volumétrica. Como que eu uso? O volume específico. Então, usando aqui o volume específico, nós temos que a vazão volumétrica do ar é 50 metros cúbicos por minuto. Converto de minutos para horas, por isso multiplico aqui por 60, vou ter 3.000 metros cúbicos por hora. Ele só converteu primeiro por hora. Em seguida, ele pegou esse valor que é por hora, multiplicou por 33,5, que é o valor o quê? Da variação da entalpia, e dividiu por 0,863, que é o volume específico. E assim ele determinou o valor, que corresponde a 116 mil quilojoules por quilogramas, tá? Então, é essa quantidade que precisa ser removida. Considerando o meu sistema, tá? Nós observamos aqui esse valor. Isso aqui, ó, para cada hora de funcionamento. Pronto, pessoal, resolvido o exercício, ok? Aqui embaixo tem uma carta onde é feito o cruzamento dos dados, tá? E aqui nós temos o valor, ó, só um pouquinho, pessoal, de volume específico. Só um pouquinho que os cachorros aqui estão fazendo a festa. Isso aí, ó, a Cassiane colocou os valores de W. Então, só para nós treinarmos, tá, o nosso sistema, eu vou voltar aqui na nossa carta. O meu ponto inicial é este daqui, ó. Se esse é o meu ponto inicial, o meu volume específico tem que ser retirado aqui. Então, vamos pegar aqui o volume específico, ó. Vai dar mais ou menos isso daqui, ó. Tá?
0,856, um pouquinho. 8,6 alguma coisa, tá? Ok? 8,6 alguma coisa. Vamos ver o que ele colocou aqui no exercício. Ó, 863. Então, é mais ou menos, o que tem lá é mais ou menos 861, 862. Então, você vê que está bem próximo, tá? E vamos ver agora o valor de W, ele não pediu, o exercício a gente já finalizou, ó. Aí aqui tem a carta e já vamos passar para o exercício 2. Mas só para a gente treinar, para a gente obter os valores de W, nós vamos pegar aqui, ó, desse ponto. Vai ser bem próximo aqui, ó, de... Então, um pouquinho abaixo de 0,014. É quase 0,014 no ponto inicial. E no segundo ponto, que é o ponto final, faz outra reta aqui, 0,006. Tá ok? Com relação a esse exercício e aos pontos que fizemos na carta, vocês têm alguma pergunta? Gente, Professor, até agora, pode falar. o senhor pode repetir para mim, por favor, só o volume específico, que agora eu fiquei com dúvida. O volume específico, ó, estava aqui, certo? O volume específico, provavelmente você desceu aqui, ó, reto, tá? Na reta da temperatura. Mas para o volume específico, são essas diagonais. Por exemplo, aqui, ó, deixa só eu fazer... Verdade. Você viu, né? Então, aqui, ó, para você fazer ele, você vai pegar aqui, ó, o volume específico é isso daqui, ó. É essa. Vou colocar ela preta só para ficar mais... para não misturar com os nossos dados, ó. E aqui, ó. Gente, então o momento de tirar as dúvidas é agora, viu? Então, por isso, por exemplo, a Cassiane fez, então ela viu que estava errando no ponto, aí eu consegui corrigir, agora ela não vai errar mais isso. Agora, quem não fez, vai ficar na dúvida. Vai olhar, achar que está tudo tranquilo, tudo certo, e às vezes não está. Então, porque o volume específico, ó, a reta aqui, ó, a diagonal aqui do volume específico, a reta está aqui, ó, nessa inclinação. Então, por isso que eu vou pegar a partir daqui, ó, 0,85, 86, 87, 88, 89, 0,90. Eu estava em dúvida nesse também, professor, com a inclinação, né, da reta aí do volume. Isso, então, ó, aqui, ó, 85, o volume específico são essas retas. E já da entalpia, essa outra, ó. Olha os valores aqui de entalpia. Tá? Então, é um gráfico que tem muitas propriedades, né? Você retira muitos dados, então acaba que a gente tem que tomar cuidado para não fazer confusão. Até agora, alguém tem mais alguma pergunta? Podemos passar para o segundo? Pode ativar aí. Então, ótimo, que bom que tiramos as dúvidas sobre o volume específico. Vamos retornar aqui agora para o exercício 2. No exercício 2, ele diz o seguinte: um secador de milho de 40 toneladas por hora, com 1.200 metros cúbicos por minuto de ar a 100 graus Celsius. Se o ar ambiente está com temperatura de bulbo seco de 25 e umidade relativa de 80, então o ar ambiente tem 20, temperatura de bulbo seco, umidade relativa de 80, e aqui eu já tenho o valor da entalpia em quilojoules por quilograma, e eu tenho o volume específico para o ar de entrada.
certo? Contudo, esse ar que tem 1.200 metros cúbicos por minuto, essa é a vazão do ar, tá? Ele está a 100 graus Celsius. Na nossa tabela não tem 100 graus Celsius. Então, aqui estão os dados. A umidade relativa a 100 graus Celsius é 2,4. A entalpia é 146 e o volume específico é 1,07, embora a gente não vai utilizar o volume específico. Aí ele continua dizendo: se o sistema de aquecimento de ar tiver uma eficiência energética de 80%, quer dizer que esse sistema ele tem perdas. 20% da energia vai ser perdida aquecendo o ambiente, perdendo para o ambiente, devido ao aquecimento do dispositivo de aquecimento. Ou seja, o meu combustível, ele libera 1.200 kJ por quilograma. Contudo, 80% dessa energia é utilizado para aquecer o ar e 20% é perdas para o ambiente. Calcule o consumo do combustível por hora para você operar esse aquecedor. Nesse caso, nós não vamos precisar, tá, traçar os dados, porque eu já tenho aqui, e eu não consigo fazer, porque o ar está a 100 graus Celsius. E agora vamos resolver esse exercício. Quando se especifica que a vazão do ar de um secador, geralmente ele se refere a condições ambientes, tá? Porque está pegando o ar do ambiente. Sendo assim, a massa de ar seco que passa por hora pelo secador para uma vazão de 1.200 metros cúbicos por minuto e tem esse volume específico, que é 0,87. Com isso, o que é que nós vamos precisar de fazer? A conversão como todo o ar de entrada. Outra consideração. O ar ambiente ele tem uma entalpia de 67 kJ. Eu aqueci esse ar e quando eu aqueço ele até chegar a 100 graus Celsius, eu faço com que a entalpia aumente para 146 kJ por quilograma. Então, vamos fazer as nossas contas. Primeiramente, a vazão mássica vai ser a vazão volumétrica do ar, que é 1.200 metros cúbicos, multipliquei por 60, porque ele estava por minuto, e agora eu vou deixar ele por hora. Dividi pelo volume específico para converter metros cúbicos em quilogramas. Então, eu tenho quilogramas de ar seco por hora. Qual que vai ser a vazão? A vazão que era 1.200 metros cúbicos por minuto, eu converti para 82.000 quilogramas de ar seco por hora. É essa informação que está aqui em cima, ó. 82.758 quilogramas de ar seco por hora. Assim que nós calculamos e chegamos nesse valor. Como nós já fizemos nos outros exercícios. E determinar qual que é o calor que você tem que fornecer para este ar, para ele sair da temperatura de 20 graus Celsius e ser aquecido para 100 graus Celsius. Ou seja, o ar de secagem final, que é 100 graus Celsius, menos o ar inicial, que é o ar ambiente. Então, vai ser a vazão mássica vezes a variação da entalpia, e eu tenho o meu resultado, que é este valor aqui, ó, bem grande. Quilojoules por hora. Porque quando eu jogo aqui, ó, aqui é quilojoule por quilograma. Corto quilograma com quilograma daqui, sobra quilojoule e sobra hora. Até agora, os cálculos são iguaizinhos àquele que nós fizemos anteriormente. A quantidade de combustível que queima por hora para manter esse sistema, sendo que esse combustível, ele libera 12.000 quilojoules por quilograma de combustível, sendo que a eficiência é 80%. Tá?
Se a eficiência é 80%, eu posso fazer a conta da seguinte forma. O custo energético total dividido pela energia fornecida pelo meu combustível vezes 80%. E assim eu tenho a quantidade de combustível. Aqui é feito uma conta única, tá? Usando análise dimensional, você corta as duas unidades. Mas nós podemos fazer ela por regra de 3, tá? Então é interessante a gente trabalhar das duas formas. Deixa eu abrir aqui o Word que eu mostro para vocês como que poderia ser feito. Deixa eu abrir aqui esse exercício 2. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui um arquivo em branco. Então vamos lá, ó. Aqui, ó, pessoal, só para vocês visualizarem. Eu poderia resolver, não sei se eu vou fazer aqui, se ficar muito pequeno, depois eu aumento. Ó, ele já me diz o seguinte, que quanto de energia por hora que eu tenho que fornecer. Então, o que... Deixa eu colocar aqui maior. Então, o fluxo de energia é igual a 6620689,6 quilojoules, né? Isso aqui por quilogramas. E o meu combustível, né? Ele tem um valor energético, né? Ele libera 12.000 quilojoules por quilograma. Então, isso significa que 1 quilograma do combustível, ele vai fornecer um total de 12.000 quilojoules. Contudo, gente, eu vou multiplicar aqui por 0,8, porque apenas 80% dessa energia é aproveitado, o restante é perdido. Então, se 1 quilograma fornece isso, e X quilogramas desse combustível que é necessário para essa quantidade aqui, ó, imensa de energia. Pronto, fiz a minha regra de 3 e determino aqui o valor de X, que dá exatamente isso. É a mesma continha que foi feita anteriormente, aqui montando através da regra de 3, tá? O interessante é que a gente trabalhe realmente dessa maneira, porque aqui, ó, eu tenho a minha energia aqui, ó, quilojoules por hora. Aqui eu tenho quilojoules por quilograma. Cancelo quilojoules com quilojoules, ok? Aqui, aí dessa maneira, ó, nós conseguimos... Então, aqui é quilojoule com quilojoule. O quilograma que está aqui embaixo, subo o nível, quilograma menos 1, outro nível quilograma. Então, aqui é quilograma. E aqui, ó, embaixo, eu tinha esse valor por hora, não é? Ó, esse valor é quilojoule por hora. Então, aqui é por hora. Então, mantém quilograma de combustível por hora. Se eu jogo as minhas unidades aqui, eu vou cancelando e aqui eu tenho o que sobra. Então, assim, nós fazemos uma conta baseado na análise dimensional, tá? E lá no Word eu mostrei para vocês como é feito a regra de 3. A análise dimensional, ela organiza a regra de 3, tá? Mas é o mesmo princípio de resolução. Até aqui, alguma pergunta? Coloque no chat. Se não tem, vamos para o nosso último exercício.
Conclusão, para manter esse equipamento, que adiciona-se 1.200 metros cúbicos por minuto de ar, nós precisamos de queimar 690 quilogramas de combustível para cada hora. Só concluindo. E agora vamos para o exercício 3. No exercício 3, nós vamos fazer juntos. Ó, em um silo secador, 8,4 metros de diâmetro, esse é o tamanho do silo, é só uma informação a mais. É colocado uma camada de 1,2 metros de altura de milho Então, o milho ele tem 25 de umidade, base úmida. Não preciso de converter. Eu converto quando é base seca. Se é uma base úmida, que é a base comercial, ótimo, é só resolver. Então, milho tem 25% base úmida. E esse milho que está dentro desse silo corresponde a uma quantidade que é 47 mil quilogramas. O silo é dotado de um ventilador com vazão de 550 metros cúbicos por minuto. O secador é regulado para trabalhar com 40 graus Celsius. E as condições ambientes são temperatura de bulbo seco 25, umidade relativa 70. Determine o tempo de secagem, sendo que o ar sai com uma umidade relativa de 70 e o teor de umidade final do milho é 13%. Então, esse exercício é o exercício que engloba todo o nosso conhecimento para finalizar a nossa disciplina. Primeiro, eu tenho 3 pontos. O primeiro ponto é o ar ambiente. O segundo ponto é o ar aquecido. E o terceiro ponto é o ar na saída do secador. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar aqui no chat, para vocês visualizarem. Deixa eu tentar aqui. Ótimo. Então, vamos aqui, ó, juntos. O primeiro ponto é porque eu não quero mostrar os dados. Deixa eu aumentar aqui. Ó, então vamos aqui, ó, pelo chat. Primeiro ponto, o ar ele tem temperatura ambiente. Então, ponto 1, é isso que vocês vão fazer para resolver o exercício. Ponto 1. Ponto 1, nós temos temperatura de bulbo seco igual a 25 graus Celsius. E umidade relativa 70%. Ok? Esse é o ponto 1. E já o ponto 2 é quando eu pego esse ar e aqueço. Ele diz, ó, o secador é regulado para trabalhar com 40 graus Celsius. E ele não diz mais nenhuma informação. Então, quer dizer que eu peguei o meu ar e aqueci. Então, ponto 2 tem temperatura de bulbo seco igual a 40 graus Celsius. Ok? Aí você me fala, poxa, mas o ponto 1 é fácil cruzar, porque eu tenho 2 propriedades termodinâmicas. Mas e o ponto 2, como que eu vou fazer? Então, para fazer o ponto 2, eu vou fazer uma reta entre ponto 1 até ponto 2.
e cruzar com 40 graus Celsius de temperatura de bulbo seco. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma reta entre o ponto 1 até o ponto 2 e cruzar com 40 graus Celsius de temperatura de bulbo seco. Esse é o ponto 2. Tá? E o ponto 3? Poxa, mas o ponto 3, ele só informou que o ar sai do secador com 70% de umidade relativa. Mas como que eu vou cruzar o ponto 3 se eu não tenho outro dado, eu só tenho 70%? Aí nós vamos subir na reta da entalpia até cruzar, tá, com 70% de umidade relativa. Ok? Porque aí, nesse caso, ó, a gente vai perceber o quê? Que no secador, o que vai acontecer? O secador, ele vai ganhar energia não, vai ganhar água, ele vai secar o material. No que ele seca, ele vai ser umidificado. Mas nessa etapa do processo, ele não sofre aquecimento nem resfriamento, ele apenas vai ganhando água, mas quando ele ganha água, ele vai reduzindo a temperatura e vai aumentando o valor de W. Então é isso que vocês vão fazer agora, utilizando a carta psicométrica, que é esta carta aqui, ó. Então, nós vamos vou tirar aqui todos os dados para nós fazermos juntos. Aliás, vocês vão fazer primeiro, depois eu faço. Então, aqui eu tenho minha carta. Ó, eu tenho o ponto 1, 25 graus Celsius, com 70% de umidade. Depois, o ponto 4, eu vou pegar ele na reta de W e vou chegar lá até 40 graus Celsius. Chegou a 40 graus Celsius, cruzou, esse é o meu ponto, depois eu subo na entalpia até 70%, e o ponto 3. Então, pegue a carta de vocês, quem tiver computador, abra o computador aí e determine para mim o ponto, encontre aí o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Ok? Alguma pergunta? Pode jogar aí no chat. Então, se não perguntaram, não tem dúvida, então, quem fez a impressão, quem está com o computador ou quem tiver com o celular, tenta também cruzar esses 3 pontos aí, encontrar os 3 pontos de estado.
Pessoal, como é que tá aí? Tudo bem? Vocês estão por aí? Responde aí no chat, estão tentando fazer. Daiane, eu deixei o seu TCC lá no laboratório, tá? Naquela mesinha perto do onde tem um monitor de computador. Então, quem já conseguiu fazer o ponto 1 e o ponto 2, pode fazer no ponto 3. Quem não conseguiu fazer o ponto 1, então vamos prestar atenção aqui para a gente fazer juntos, tá? Então, mais uma oportunidade aí para aprender. Sempre que tiver temperatura de bulbo seco, é a primeira a ser marcada. É o mais fácil, tá? Você pode fazer de diversas formas. A sugestão, pega a temperatura de bulbo seco, que aqui já fala que é 50 graus Celsius, e faz um risco. Pega uma régua, de preferência uma régua transparente, tá? Aí você pega aqui a régua, ó, lá em 25, faz essa reta, fora a fora, até chegar lá em cima. Essa é a temperatura de bulbo seco. Você começa por ela, sempre, tá? É a forma mais fácil. E depois você cruza. Ele falou, olha, umidade relativa de 70. Então, vou pegar aqui o pincelzinho e vamos fazer 70. Procuro aqui minha tabela, ó, 70 tá aqui. Cruzei, e aí vou ter meu dado, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele só informou que é o quê? 40 graus Celsius. Então, eu tenho o ar, e o ar vai ser aquecido. Então, lembra, se ele, o segundo ponto, não tiver outro dado, se ele me informou apenas um dado de temperatura, você vai avaliar. A temperatura vai ser reduzida ou aumentada? Aí você verifica aqui embaixo, ó, 25 graus Celsius. Você vai aumentar? Só pode ser para o lado de cá. Aí você aumenta. Então, vamos só fazer aqui juntos. Eu venho aqui, já eu volto lá para outra tela, tá? E faço uma reta, é só para ficar mais próximo aqui. Deixa eu só aumentar aqui, para tentar não reduzir os erros, né? Mas sempre tem. Quando a gente faz ele no papel, a gente consegue reduzir esses erros. Vou colocar uma outra cor, vou colocar um azulzinho aqui. Ó, então, eu vou aquecer esse primeiro ponto de estado que eu cruzei, vou aquecer até quanto? 40. Onde que vai ser 40? Então, novamente, eu vou fazer uma reta agora para a temperatura de 40 graus Celsius. Eu venho aqui, 40. Coincide lá em cima com 40. Vou colocar uma outra cor. Então, aqui eu tenho meus dois pontos de estado. Eu tenho ponto 1 e eu tenho ponto 2, ok? Ponto 1, o ponto 2 vai ser só o aquecimento do ponto 1. Então, veja que nesse aquecimento, ó, o W permanece o mesmo. Eu vou na reta de W, porque quando eu aqueço, eu não altero o conteúdo de água, eu apenas forneço energia. Então, aqui eu tinha uma entalpia e a entalpia foi aumentada. Então, eu só aumentei a minha entalpia, do ponto 1 para o ponto 2. Então, do ponto 1 para o ponto 2, W é igual
ok? E a entalpia aumenta. E do ponto 2 para o ponto 3, W aumenta e a entalpia é igual. Então, veja, eu sempre vou alterar ou manter entalpia e W. Entalpia, balanço de energia, W, balanço de massa. No primeiro momento, do ponto 1 para o 2, eu só tenho aquecimento. Então, eu tenho W constante e aumento entalpia. Do ponto 2 para o ponto 3, eu tenho uma secagem. Esse ar vai passar no milho. Quando ele passa no milho, ele tira a umidade. Então, eu aumento o W e mantenho entalpia constante. Veja, é sempre um ou outro, é os dois. Os outros dados são apenas dados para você ajustar a fazer uma conta ou outra, mas a minha relação é balanço de energia, entalpia, balanço de massa, W. Ou o W é constante, muda entalpia, ou entalpia é constante, muda W. Esse é o segredo. Tá bom? Então, ele diz o seguinte, quando esse ar passa pelo secador, o que vai acontecer? Ele vai ganhar umidade, então W aumenta. E ele vai aumentar de forma que na saída do secador, o ar tem o quê? 70% de umidade. Então, aqui, ó, nós temos o ponto 1, nós temos o ponto 2, e agora nós vamos calcular o ponto 3, tá? Para calcular o ponto 3, então, como eu falei anteriormente, nós vamos agora manter a entalpia constante, porque na etapa de secagem não tem uma resistência aquecendo, não tem uma torre de refrigeração refrigerando, tá? Ele vai reduzir a temperatura? Vai, porque está em contato com o milho, que está frio. Então, o ar, ele resfria. Ele naturalmente, né, de uma forma adiabática, porque esse resfriar é dentro do sistema. Não tem, o ambiente ele não está doando nem retirando energia, é dentro do próprio sistema. Aí, nesse caso, eu faço uma reta do meu ponto 2, subindo na entalpia. Então, vou colocar até lá em cima, ó, para a gente ver aqui a entalpia. Contudo, meu ponto 3 é quando cruza com quem? Com... Deixa eu colocar outra cor. É quando cruza com 70%, porque a informação que eu tenho aqui no ponto 3 é 70% de umidade. Então, vamos lá. Então, se tem 70%, aqui, ó, nesse cruzamento é o ponto 3. Tá? E aí, agora eu vou pegar as outras informações, por exemplo, eu tenho W1, W2, eu tenho entalpia 1, entalpia 2, eu tenho volume específico, então é isso que nós vamos fazer agora. Então, pegando aqui, ó, a minha reta, eu tenho a entalpia o W do ponto 1 e ponto 2, que é igual, falta agora do ponto 3. Vou colocar em azul também, essa cor aqui só para ficar bem parecido. Tá? E aqui eu tenho, então vou pegar aqui em azulzinho, eu tenho W1, que é igual ao 2, e aqui eu tenho W3. Então, na secagem, eu vou relacionar essa variação. Ele ganhou umidade, por quê? Porque ele secou o milho, tá? E agora vamos avaliar a entalpia. Então, a entalpia eu já coloquei aqui, entalpia 3, mas vamos fazer a entalpia 1? Então, a entalpia 1, eu venho aqui, vou fazer a minha reta,
Vou deixar ela aqui da mesma cor, esse marronzinho. E aqui eu tenho, olha, veja que interessante. A entalpia 2 e 3 é igual, diferente só da 1. Porque só mudou porque essa etapa aqui é a etapa de aquecimento. Muda a entalpia W constante. Essa outra etapa de secagem mantém entalpia e varia W. E as entalpias aqui, então, pegando aqui o meu pincelzinho nessa mesma cor, nós vamos ter aqui a entalpia. E aqui em cima, entalpia. 3. Ok? Isso aqui são os dados que nós vamos utilizar, variação de entalpia e variação de W. Além disso, eu também preciso de um outro valor, que é o valor de volume específico. Eu vou pegar lá embaixo, ó. Então, cruzando lá embaixo, mais ou menos isso daqui, ó. Vou colocar aqui de preto, para diferenciar. E aqui eu tenho meu valor de volume específico, que vai dar 0,86 e um pouquinho. 0,862, por exemplo. Com relação a isso daqui, alguma pergunta? E esses dados aqui, ó, são os dados que estão apresentados aqui na minha tabela, tá? Que vocês vão construir. Então, veja. O ar ambiente, 25 graus Celsius. O ar de secagem, 40. O ar de saída, 28. Por que que é 28? Eu posso vir aqui, ó. E o 3, vamos descobrir qual que é a temperatura? Então, veja como que é interessante. A gente pode vir aqui, ó, cruzar e obter tudo. Então, eu tenho aqui no meu ponto 3. E obtenho aqui a temperatura. Tá? Mais ou menos. Aqui, ó, temperatura. Segundo aqui, ó, os dados da nossa carta dá mais ou menos 29, alguma coisa. 29 graus Celsius, um pouquinho, tá? Segundo a nossa carta. Então, a gente vem aqui, ó. Aqui é os dados de outra carta. Então, 28,4, ó, próximo 29. Umidade relativa na entrada, 70. Nesse outro ponto, que é o ponto 2, é 30. Então, vamos verificar aqui. É 30. Ó. Aqui na nossa carta, 30, ó. Exatamente, ó. 20,2, 30 graus Celsius. Bem próximo de 30 graus Celsius. Então, aqui bateu. 30 e a saída, 70%. Os valores de W, 0,0137, próximo de 0,014, e a saída 0,018. Então, vamos lá na nossa carta. O W, ó, 0,014, exatamente na entrada, e na saída, 0,018. Exatamente igual, ó, não teve variação nenhuma. O volume específico, isso aqui deu um pouquinho maior, 0,868. Então, vamos usar esses dados. Esses outros dois volumes não é relevante para nós, por isso que eu não vou mostrar. Até aqui, tudo bem? Se tiver dúvida, pessoal, joga lá no chat. Ou ativa o microfone. Ok. Terceiro ponto, ok. Beleza. Então, vamos agora à resolução, para a gente finalizar. Então, a resolução, nós vamos começar primeiro convertendo a vazão, que é uma vazão volumétrica de 550, multiplico para 60, para ter uma relação agora por hora, divido por volume específico para ter quilograma por hora. Então, vai ser 38.000 quilograma por hora, igual aos exercícios anteriores. Em seguida, eu vou determinar aqui, ó,
qual a minha quantidade de água que eu retiro, tá? Aqui ele colocou água como A. A quantidade de água é igual à vazão mássica de ar, que é 38.000, vezes a variação de W que nós encontramos, ó, 0,018, 0,0, próximo 14. Vai dar 163,48. Quer dizer que esse ar, aqui é quilograma de ar por hora. Aqui é quilograma de água por quilograma de ar. Corta o quilograma de ar com quilograma de ar, vai ficar quilograma de água por hora. Quer dizer que esse ar, quando ele passa dentro do silo, ele vai retirar 168 quilogramas a cada hora que o ar passa. Beleza? Geralmente, o pessoal da agronomia, de alimentos, eles usam fórmulas. Essa daqui é a fórmula. Mas vamos usar o nosso raciocínio. Se quiser usar a fórmula na hora da prova, pode usar, não tem problema nenhum. Nós fazemos balanço de massa. Então, balanço de massa eu fiz e coloquei aqui para nós, ó. Ele jogou aqui na fórmula e já obteve aqui, ó. Quanto de água que eu tenho que retirar do meu material? Vamos fazer o balanço de massa? Eu acho muito mais fácil. Então, balanço de massa para matéria seca vai ser a quantidade de massa seca que entra é igual ao que sai. Porque o que está evaporando é só água na etapa de secagem. Então, eu tenho a massa de milho, a massa de milho 47.000, a quantidade de matéria seca. Se o milho entrou com 25% de água, a matéria seca é 0,75. Quanto que vai sair do silo? M2, eu não sei. Na verdade, é isso que eu quero descobrir. Mas eu sei que o milho ele sai com 13% de umidade. Então, eu vou ter 0,87 de massa seca. Então, a massa seca aumentou de 0,75 para 0,87. Fazendo a minha conta, a massa de milho ele vai entrar com 47.000 e vai sair com 40.000. E o que sobrou é o M3, e esse M3 é a água que foi evaporada, é a água que foi carreada pelo ar, retirada pelo ar. Então, a massa de água retirada pelo ar vai ser M1 menos M2, que é 47.000 menos 40.517, que é igual a 6.483, que é o mesmo valor obtido aqui em cima, ó, pela fórmula, tá? Pode usar a fórmula? Pode, mas aqui ó, a gente já está trabalhando o nosso raciocínio lógico, fazendo balanço de massa. E o balanço de massa ele é interessante que você pode usar ele para tudo, para alimentos, para secagem, para a indústria mineradora, para refino de petróleo. Então, por isso que eu prefiro fazer o balanço de massa. E para finalizar o tempo de secagem, qual que é o total, a quantidade de água total que tem que ser retirado? 6.482,76. Quanto que o ar retira? 163,48 a cada hora. Então, dividindo, nós vamos ter 39,65 horas para secar esse milho, que entrou com 25% de umidade, para sair com 13% de umidade. Aqui, ó, poderia também fazer uma regra de 3. Dá na mesma, igual nós fizemos anteriormente no outro exercício, né? Que ficaria da seguinte forma. Deixa eu só jogar aqui embaixo. Nós vamos ter o quê? Ele já falou que a quantidade de água que o ar retira é 163,48 quilogramas de água para cada hora de secagem. Então, cada hora o ar consegue retirar isso. Mas para me secar esse milho, eu tenho que retirar um total de água que é 6.482,76 quilogramas de água. Para mim tirar essa quantidade total de água, eu vou precisar de quanto tempo? X. Aí você faz a regra de 3 e descobre X, que é igual a mais ou menos 40 horas.
Tudo bem, pessoal? Então, finalizamos o segundo exercício. Alguma pergunta? Tudo bem? Então, esses exercícios resolvidos também estão lá no AVA. Vocês vão baixar, vai resolver a terceira lista que é parecida com ela. Qualquer dúvida, manda pelo WhatsApp, tá? E terça-feira que vem, fica só para tirar dúvidas, quem tiver, tá? E a nossa avaliação é quarta-feira. Aí vocês vão avaliar se vocês vão querer